Bom, bom, pessoal, boa noite, né? Boa noite a todos. Então, vou deixar gravada aí a web-aula, né? Bom, pessoal, não teve muito tempo de eu falar nos dois últimos nos dois últimos slidezinhos aí da parte da lei da termodinâmica, da segunda lei, né? Eu vou falar ela aqui e depois contextualizar, né? Porque ela dá uma sequência aí. A gente vai ver aí também a máquina de Carnot, né? Que é o ciclo de potência, né? Então, algumas máquinas geram uma potência, né? Então, por exemplo, o motor, né? O que que é o motor a combustão? A partir ali de uma inserção ali da combustão, o que que a combustão faz? Vira, então, ali uma manivela, né? O eixo manivela ali, que é o virabrequim, né? O eixo virabrequim. Aí então, essa potência gera um trabalho. Esse trabalho, o que que é? Por exemplo, ah, movimentar o carro. A gente também tem aí uma geração de vapor para gerar, por exemplo, uma turbina. Essa turbina, ela gera ali, ela faz um movimento, ela gera eletricidade. Então, é um ciclo de potência. Você ingere ali não, perdão, insere uma, geria demais, né? Insere uma energia, um tipo de energia de qualquer fonte, pode ser mecânica, elétrica, qualquer que seja a sua natureza, e a partir dela ela gera um trabalho, né? Pode ser qualquer tipo de trabalho, gerar uma energia, movimentar um carro, movimentar uma máquina, isso é o ciclo de potência. O ciclo inverso, eu vou mostrar para vocês que o ciclo inverso é o que que é? A partir de um trabalho que você injeta em uma máquina, essa máquina vai fazer o ciclo inverso, que é o ciclo de compressão a vapor, que é o nosso ciclo de refrigeração. Então, ele faz um processo, esse processo que eu falei, o de potência, é aquele chamado processo espontâneo, como diz, é o sentido correto. O, ci- o ciclo de refrigeração, vou falar isso para vocês e vou falar de forma mais detalhada, ele é um sentido contrário, ele não é espontâneo, então eu preciso de inserir um trabalho, eu preciso injetar trabalho, por exemplo, no compressor, para o compressor, então, movimentar um fluido refrigerante, fazer a troca de calor, né? Então, o fluido refrigerante, ele que entra no ciclo de refrigeração, porque ele que faz as trocas térmicas, né? Onde vai, então, climatizar um ambiente. Então, eu vou mostrar isso, que um é um reverso do outro, né? Então, deixa eu compartilhar aqui, como eu falei para vocês, eu vou só refrescar então o que que seria a segunda lei da termodinâmica, né? Que eu tinha falado na aula passada. Segunda lei da termodinâmica, né? Ela fala que o equilíbrio térmico, né? O calor, ele sempre vai de algo que está mais quente para algo que está menos quente, ou seja, que algo que tem uma temperatura maior para algo que tem uma temperatura menor, né? Então, esses corpos trocam calor nesse sentido, de forma, então, que eles atinjam o chamado equilíbrio térmico. Só que isso, então, esse sentido de calor é só de um ponto para o outro. O contrário não é verdadeiro, ou seja, você não consegue fazer isso de forma espontânea, então você tem que forçar ali, né? Então, por exemplo, esse aqui, por exemplo, o ciclo de refrigeração, o que que é? É realmente forçar um lugar que estava mais frio e para o mais quente, né? Então, esse é o ciclo de refrigeração. Bom, além disso, pessoal, um outro conceito que a gente tem que ter em mente é o chamado processo reversível, né? Bom, o que que é um processo reversível? A gente pode chamar também um processo termodinamicamente ideal, é aquele que não tem perdas, né? E ele vai tanto para um sentido quanto para o outro, só que a gente também vai ver que isso não é possível, né? Os processos são irreversíveis, ele tem perdas. Porém, pessoal, principalmente no ciclo de refrigeração e até as máquinas mesmo, os motores, enfim, eles são projetados considerando os processos termodinamicamente reversíveis, né? Então, é o chamado mundo ideal, né? É uma máquina ideal, porém a gente sabe que não é, para justamente poder conseguir o máximo de eficiência.
Então, o que que é esse processo reversível? Então, é aquele que não pode ser reversível e quando isso ocorrer, não causa mudança, né? Nem no meu sistema, e nem na vizinhança ali como um todo. E então, para essa possibilidade da reversibilidade, né, então algumas condições devem ser respeitadas. Então, primeiro, não há atrito envolvido no processo. Vamos pensar aqui, pessoal, no fluido refrigerante escoando dentro de uma tubulação. Esse fluido, não só o fluido refrigerante, mas qualquer outro fluido, água, qualquer um que seja ali, um óleo, qualquer tipo de fluido ali, um gás líquido que seja, escoando ali na tubulação, ela gera um atrito. Então, esse fluido que escoa dentro de uma tubulação, sob pressão ou não, ele vai ter uma energia, né, ao longo do tubo, porém, o que que acontece? O atrito do fluido com as paredes da tubulação vai fazer com que ele perca essa energia. Então, ou seja, ele vai perder velocidade e também vai perder a chama de perda de carga. Esse atrito diminui a carga, ou seja, diminui a pressão que tem no meu fluido. Então, o processo reversível, a primeira coisa que ele retira é a não atrito, ou seja, não existe atrito, por exemplo, não existe atrito no processo, seja ele num ciclo de potência ou num ciclo de refrigeração. Uma outra condição aí que considera o meu processo reversível, o que que é? A transmissão de calor, pessoal, essa transmissão de calor que fala aqui, ó, ela é de qualquer forma. Então, a gente tem três formas de conduzir calor. Por condução, o que que é por condução? Então, por exemplo, o sol. é, Então, por exemplo, a gente refrigera um ambiente, por exemplo, uma câmara fria. Você retira ali o calor, deixa ali refrigerado, deixa ali ou resfriado ou congelado aquela câmara fria. O que que eu preciso fazer para evitar que aquele frio ali que eu gerei, ele não vá para fora, principalmente por condução? Eu coloco isolante térmico, principalmente na parede, porque o calor, a condução, eu preciso de um meio físico para ele se propagar, né? Ou seja, então eu preciso de um isolante para que o meu calor, né, aquele frio gerado, não saia dali daquele ambiente. E nenhum calor externo também infiltre naquele meu ambiente, mantendo ele então refrigerado. Né? O isolante térmico é o mesmo, é como se fosse o mesmo papel do isolante elétrico. Né? O que que o isolante elétrico faz? Evita passagem de corrente. O isolante térmico evita o calor. Né? O calor, pessoal, uma boa forma da gente comparar esses fenômenos termodinâmicos, por exemplo, é comparar ele com o fenômeno físico da elétrica, que é a corrente. Então, o calor a gente compara com a corrente. Por isso que fala que é um análogo elétrico, né? Faz uma analogia na eletricidade, certo? Então, o calor, né, a gente considera como uma corrente. Então, no momento que a gente coloca um isolante, a gente está impedindo, então, ali que o calor atravesse, penetre ali em um determinado ambiente. Né? Então, a transmissão de calor, essa é por condução, o outro é por convecção. Então, quando a gente fala em sensação térmica, fala a temperatura de Goiânia está em 35 graus, com sensação térmica de 37, 38. O que que essa sensação térmica está condicionada? Com velocidade de vento. Então, o calor também, uma forma dele se conduzir é através dos fluidos, pode ser pelo ar, pela água, né? Você já viu que, por exemplo, lugar que tem água, por exemplo, um lugar que tem um lago, por exemplo, você vai no parque, não só árvore, você está próximo de uma fonte de água, geralmente o lugar está um pouquinho mais agradável do ponto de vista de temperatura, de sensação térmica, é por isso, porque o calor, né, tudo depende da condução, né? Então, a água ali, ela dá aquela sensação de térmica menor. Então, por exemplo, você está no centro da cidade, por exemplo, centro de Goiânia, tá um calor insuportável. Aí você chega no centro da cidade, nossa, mas tá extremamente calor. Por quê? O centro da cidade a gente sabe, né? É muito asfalto, né? Então ali a sensação de absorção de calor por exemplo, de parede, de concreto, de asfalto é muito maior, né? Então fica aquela sensação muito maior. E é justamente pela forma de convecção, né? Então o ar está vindo principalmente pelo ar ou por o outro fluido.
Essa é uma transmissão, a transmissão chama de convecção. Quer um outro exemplo de convecção também, pessoal? É, no condensador. O condensador, o que que ele faz? Ele pega aquele ar quente que foi tirado do ambiente e está jogando para fora. Aí tem um ventilador. Esse ventilador ele vai forçar a convecção, vai forçar então o calor a sair mais rápido ali do condensador para ele completar o ciclo. Então isso é a convecção, né? Também é um exemplo de convecção. O outro é a radiação. A radiação, pessoal, eu não preciso de um meio para se propagar. O calor ele pode se propagar no próprio vácuo. Então, por exemplo, o Sol. O Sol tá uma distância bem razoável daqui da Terra. Mas como é que o Sol ainda consegue, vamos dizer, transmitir o seu calor? O Sol ele é extremamente quente, mas né, nem todo o calor do Sol vem para cá. E o calor do Sol que vem para cá ele vem pelo vácuo, porque não tem atmosfera, não tem nenhum meio físico ali entre o Sol e o nosso planeta. Então, como é que esse calor vem? Ele vem pela radiação, né? Então, a radiação também é uma forma de transmitir calor. Então, são as três formas de transmitir calor. Então, a transmissão de calor ela vai ocorrer promovida por uma diferença de temperatura, então, que é chamada pequena, infinitesimal. E outra condição para que o processo seja reversível é que não ocorre expansão, né? Que não ocorre uma expansão não resistida. É, ou seja, consideram que é um gás ideal. O gás ele não vai expandir. Então, isso é para um gás ideal. E a gente sabe que o gás, não existe um gás ideal. O gás ideal é só uma forma de aproximação, é uma forma de simplificar o fenômeno físico e também o estudo, né? Então, por isso que a gente sabe que não tem reversibilidade. Então, com isso em mente, pessoal, a gente vai falar de fato, né, da irreversibilidade, que é como diz, o mundo real, né? Então, primeiro a gente fala que é o atrito, né, que é qualquer tipo de movimento fluxo, e o fluxo de calor promovido por uma diferente temperatura, né? Então, não tem como, pela própria enunciado da segunda lei da termodinâmica, ter essa reversibilidade, por exemplo, de troca de calor. Então, um processo ele só vai em um sentido, ele não vai no outro. Então, quando a gente fala então, de reversibilidade, vamos dizer assim, é uma mão dupla. Então, se o calor vai de um lado para o outro, ele também pode desse lado e voltar para o outro. A gente sabe que isso não é verdade. E todos os processos reais, ele vai ter um grau de irreversibilidade. E no ciclo de refrigeração, dizendo para o nosso mundo aqui, que é a área de refrigeração, a gente vê mudanças nas variáveis de estado do fluido refrigerante ao longo do processo, resultante do trabalho. Então, por que que a gente fala em componentes como evaporador e condensador? São, vamos dizer assim, são componentes que mudam o estado físico do meu fluido refrigerante. Então, o evaporador, o que que ele faz? Ele vai evaporar o meu fluido refrigerante, que ele está líquido para vapor. E o condensador ele chega a vapor e condensa para líquido. Então, ele está fazendo mudanças de estado de fluido, do estado físico do meu fluido. Então, né, pela própria lei da termodinâmica, é impossível a gente construir uma máquina, né, com total eficiência. O Carnot idealizou uma máquina ideal, porém a gente sabe que fisicamente é impossível. Não tem como a gente fazer uma máquina que todo o calor gerado ele é transformado em trabalho. É impossível, não tem como. Ok, pessoal? Agora sim eu vou passar para a parte do ciclo de potência, que aí a gente consegue ter uma noção aí. Até aqui, pessoal, alguém quer falar alguma coisa? Tem questionamento? Eu creio também, pessoal. Pode falar, pessoal? Eu tô falando aqui, eu atropelando todo mundo aí. Certo, pessoal? Tudo ok? Então vou continuar aí. Qualquer coisa, pessoal, só levantar a mãozinha aí, ou quiser ligar o microfone, falar, à vontade, viu, pessoal? Então continuar aqui. Bom, então como eu falei, né, a gente tem um ciclo termodinâmico de potência e de refrigeração. Vamos falar o de potência, né? Até porque antes de vir o ciclo de refrigeração, foi o primeiro, né, das máquinas térmicas a vir, que é o de potência, era o boom da primeira revolução industrial, né, que era o advento da máquina a vapor, né. Então, essa figura aí abaixo, a gente tem uma máquina térmica, né, que é basicamente o funcionamento da máquina térmica, né. Então, eu tenho uma fonte quente,
que era a máquina naquela época da primeira Revolução Industrial? Uma caldeira, né? Uma fonte de calor, pode ser a carvão, quer que seja, né? Um combustível. Ele aquece uma água, ela gera o vapor, e esse vapor, ele então, parte desse vapor era, por exemplo, para movimentar uma locomotiva ou uma máquina dentro de uma indústria. Então, ela gerava um trabalho. E aquele calor que não era utilizado pela máquina, ele era, vamos dizer assim, ele voltava para a fonte fria ou era expelido para o meio ambiente. No caso ali, eram as chaminés ali, né, que expeliu aquele vapor, né, que aquele vapor que não era utilizado para movimentar a máquina. Então, isso é basicamente uma máquina térmica ali, né? Carnot, né, que ele viveu nessa época ali, né, da revolução, das primeiras revoluções industriais, ele idealizou uma máquina, né, como modelo qual todos os ciclos reais e todos os ideais são comparados. Então ele idealizou uma máquina perfeita e para comparar com as máquinas reais, né, que tinham na época, né? Bom, então o que que é o ciclo de potência, né? Então, como eu falei, o ciclo de potência, fisicamente, o que que é? Eu preciso, então, de uma caldeira, né? Onde eu então, insiro um calor, onde eu tenho uma água que gera vapor, então ela gera um vapor a alta pressão, e esse vapor, ele vai gerar uma turbina. Essa turbina, então, ela gera um trabalho que pode gerar uma eletricidade ou qualquer outra coisa. Então, é um trabalho útil para uma aplicação qualquer que seja. Esse vapor saiu da turbina, ele vai para o ciclo, ele vai estar uma baixa pressão, porque uma boa parte dessa pressão gerou o trabalho na turbina. Mas nem toda pressão ali ela foi útil para gerar trabalho, então ela volta a baixa pressão. E aí, aqui, então, ela passa por um condensador. Então, esse condensador, ele vai condensar esse vapor. Então, ele vai virar uma água a baixa pressão. Bom, e como é que ele vai condensar isso? Então, como é que ele vai sair de vapor para água? Então, ele vai retirar calor para passar de vapor para água, né? Vapor ali para água líquida, ele retira calor. Então, eu jogo calor para o meio, né? Da mesma forma como é no de refrigeração. Então, eu jogo calor para fora e eu tenho uma água a baixa pressão. E quem faz todo esse ciclo aí funcionar, ou seja, esse circuito de água ele precisa ser bombeado, né? Então, como eu acabei de dar a dica ali, né? A bomba. Então, é a bomba que é responsável, né? Então, eu insiro uma bomba, um trabalho nessa bomba, ela vai fazer todo o ciclo e o ciclo volta a acontecer novamente. E a gente tem as chamadas fontes externas, por exemplo, é o trabalho que eu insiro na bomba para circular a água e o trabalho que me gera ali na turbina. Assim como o calor que eu injeto na caldeira para fazer essa água virar vapor, e bem como eu preciso retirar calor para transformar um vapor de baixa pressão para uma água a baixa pressão. Então, esse é meu ciclo de potência. Fisicamente é isso aí. Do ponto de vista termodinâmica, pessoal, a gente tem essa figura aqui. Então, o que que é isso? Bom, então, é esse aqui, como eu estou lidando com água, né? Isso aqui é o ciclo termodinâmico da água, né? Chama o estado, né? Então, por exemplo, no ponto 3 aqui, quando está fora, quer dizer que dessa faixa para cá, então tem que considerar aqui, ó, como se fosse fazer um eixo imaginário aqui. Então, daqui da direita para a esquerda, vamos dizer, dessa parte aqui para cá, tudo que está fora, então isso aqui é a chamada linha crítica da minha água, onde eu relaciono, por exemplo, temperatura em entalpia ou pressão e temperatura. Então eu tenho o estado da minha água. Então, por exemplo, nessa região aqui dentro, eu tenho uma mistura de vapor com líquido. Exatamente nessa linha, por exemplo, daqui para cá, ou seja, desse ponto para a direita, eu tenho vapor sob pressão, né? O vapor não saturado. E aqui eu tenho chamado, e daqui para cá eu tenho chamado líquido comprimido. Então eu tenho essa em cima da linha.
Quando eu tenho ele fora, nessa região aqui, por ele estar já em estado de vapor, então ele já está totalmente vapor, e nesse ponto é chamado de vapor superaquecido, então ele está uma pressão muito grande, uma temperatura também muito alta. No ponto 4, então ele baixa a pressão, né? Então está saindo de vapor em alta pressão, então ele vai para baixa pressão. Então ele é um vapor, porém ele já tem uma mistura de água. Então ele está em, vamos dizer assim, em duas fases, uma mistura de líquido com vapor. Passou pelo condensador, então ele vai então diminuir a sua pressão, né, por assim dizer, né, e vai diminuir sua temperatura também. Aliás, vai manter a mesma temperatura. Só que agora ele vai ser totalmente líquido. Então agora ele vai estar uma água que depois que passar pela bomba, ele vai estar uma água alta pressão. Então ele sai de líquido comprimido para um líquido extremamente com alta pressão. Aí eu volto, então, onde ele passa pela caldeira, onde ele injeta calor, ou seja, ele injeta temperatura, então aumenta o calor. Então ele passa ali agora para vapor superaquecido. Então ele vai ter uma mistura de água com vapor até virar totalmente vapor. Então esse é o comportamento do termodinâmico, certo? Bom, então isso aqui, pessoal, tudo que eu falei aí, né? Então ele entra na turbina, foi tudo que eu falei aí. Então, em resumo, o que que é? Iniciando do um, né? Do um para o 2 é a bomba. Então, onde eu passo onde eu bombeio a água do ponto um para o ponto 2. Então, eu falo que é uma compressão isentrópica. Isentrópica, o que que é? Que tem a mesma entropia. Só que aqui, pessoal, eu estou lidando com o mundo ideal, não é o considerado ali o real, né? Então, a gente tem um ciclo, esse ciclo é o ideal. Do ponto 2 para o ponto 3 é onde tem a caldeira. Então, a caldeira ela vai fornecer calor, né, para aumentar a temperatura, uma pressão constante. Então, ele vai sair de líquido para totalmente vapor. Do 3 para o 4, então, tem a turbina aqui, né? Então, o vapor de alta pressão ele vai passar para cá. Então, ele vai se expandir de forma também com a mesma entropia. Por isso que a linha está bem vertical. Então, é a mesma entropia. Da 4 para um é o condensador, onde eu vou então rejeitar o calor, né? Então eu tenho vapor a baixa pressão, ele vai transformar a água de baixa pressão. Para isso, então, ele vai rejeitar o calor, então ele vai jogar calor para fora. Indo então para o ciclo de Carnot, pessoal, Carnot foi um engenheiro francês, né? Ele nasceu em 1796, faleceu em 1832. Então, ele demonstrou, né, uma máquina térmica teórica, onde não seria possível, né, obter um rendimento perfeito, que é de 100%, estabelecendo um ciclo de rendimento máximo, que mais tarde foi chamado de ciclo de Carnot. Esses dois autores aí, o Potter e o Scott, então eles definem como máquina de Carnot uma máquina ideal. Então, eles entendem que a máquina de Carnot é aquela máquina ideal que utiliza os processos reversíveis, que eu acabei de falar um pouquinho atrás aí no começo da aula, no ciclo de operação, né? Então, esse conceito-chave é que a máquina de Carnot estabelece o limite máximo possível de eficiência para qualquer motor real. Então, pessoal, como eu falei também, né, só confirmando, o que que acontece? Todas as máquinas que são idealizadas, né, máquinas térmicas, máquinas de refrigeração, a gente faz os cálculos, né, faz o projeto pensando em uma máquina ideal, justamente para a gente tentar atingir a maior eficiência possível. Por isso que fala aqui, ó, para atingir o máximo possível de eficiência. Você então projeta para algo ser ideal, porém a gente sabe que não é, mas o efeito é justamente para tentar atingir a máxima eficiência, a máxima eficiência. Bom, então pessoal, aquele ciclo lá é o de potência. O Carnot então tem um outro tipo de ciclo, né? Então o ciclo, por exemplo, do ponto 1 para o ponto 2 é uma expansão isotérmica. Então, ou seja, eu forneço calor ao meu fluido de maneira reversível por um reservatório de alta temperatura a uma temperatura constante, né? O pistão no cilindro, então, ele vai ser movido e o meu volume, então, né, por consequência, ele aumenta. Do ponto 2 para o ponto 3, eu tenho uma chamada expansão adiabática reversível. O que que vem a ser isso? O meu cilindro, então, eu coloco um isolante aqui,
né, de modo que nenhuma transmissão de calor ocorra, né? Quando fala diabática, não tem transmissão de calor, ou seja, não tem nada que troque calor ali entre o meio e o meu cilindro. Então, meu pistão, mesmo assim, ele continua a ser movido com o volume aumentando, mesmo não tendo nenhuma troca de calor. Do ponto 3 para o ponto 4, eu tenho a chamada compressão isotérmica. Então, o meu calor vai ser rejeitado pelo fluido, né? Ele vai ser jogado para fora, né? De maneira reversível para um reservatório de temperatura baixa a uma temperatura constante. Aí, então, agora o meu pistão ele vai voltar, ele vai comprimir o fluido em questão, onde ele vai diminuir o volume. E aí, o ponto 4 para o ponto 1, onde eu fecho o meu ciclo, é uma compressão adiabática reversível. Então, da mesma forma, não troca calor. Meu cilindro vai ser completamente isolado, não vai permitir nenhuma transmissão de calor durante esse processo. Então, agora o meu pistão continua a comprimir o fluido até que vai atingir o volume, temperatura e o processo e a pressão original, que aí volta para o meu ciclo aqui e ele recomeça. Então, esse é o chamado ciclo de Carnot, que é o chamado ciclo ideal. Então, tudo aqui, ó, são processos ideais, que a gente sabe que na prática isso não acontece, mas é projetado para poder atingir o máximo da eficiência real. Né? Então, o que que o Carnot fez? Ele demonstrou, então, pessoal, então aqui eu tenho um ciclo, ó. Então, eu tenho a compressão isotérmica, a expansão isotérmica, depois eu tenho a expansão adiabática reversível, depois eu tenho a expansão, né, a compressão isotérmica, né, eu comprimo aqui, e depois eu tenho outra compressão adiabática. Então, são dois processos de expansão e dois de compressão. Bom, então o que que o Carnot demonstrou então nesse ciclo, né? Que as quantidades de calor trocadas com as fontes quente e fria são proporcionais às suas respectivas temperaturas absolutas das fontes. Então ele pegou então o calor vamos dizer assim, ó, o calor da fonte quente dividido pela temperatura da fonte quente é igual ao calor da fonte fria dividido pela temperatura da fonte fria. Então ele usou aquela formulação do gás ideal. Então, com isso, ele achou o rendimento, em que o rendimento, então, é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria, dividido pela temperatura da fonte quente. Bom, vamos fazer um exercício aqui, pessoal. É bem parecido com o que a gente tem lá na SAP, certo? Deixa eu só. Até que, pessoal, só para eu. Quem quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Hello, travou tudo aí, hello. Oi, pessoal. A minha internet caiu aqui. Estão me ouvindo aí? Deu uma travada, tá de boa agora. Não, foi a minha internet que caiu aqui. Vamos dizer, resetamos o modem aqui, tá? Tá funcionando normal. Bom, pessoal, mas não sei se vocês me ouviram lá, então, só eu queria perguntar se alguém tinha um questionamento, alguém queria falar alguma coisa. Bom, então, pessoal, vamos fazer esse exercício aqui rapidinho. Vou abrir uma página do Paint aqui. Ó, então vamos lá, vamos fazer aqui. Bom, então, pessoal, vamos considerar ali, ó, uma máquina ideal funciona realizando o ciclo de Carnot. Então, em cada ciclo, o trabalho útil fornecido pela máquina é de 1.000 joules. Então, o meu tal aqui, que é o meu trabalho, ele é de 1.000 joules. Bom, então eu tenho as temperaturas das fontes térmicas. Então, eu tenho a fonte quente, né, que eu vou dizer assim, né? Então, eu tenho minha fonte quente. Então, minha fonte quente, eu vou chamar ela de T1.
E ela é de 127 graus Celsius. A fonte fria, né? Não, é o T2, que vai ser então 27 graus Celsius. Bom, então o que que ele está pedindo? Ele quer o rendimento Ni dessa máquina, né? Então, qual que é o rendimento? Qual é a quantidade de calor retirada da fonte quente, ou seja, qual que é o meu Q1 e qual que é o meu Q2, certo? Bom, primeira coisa aqui, pessoal, para a máquina de Carnot, vamos fazer o desenho aqui só para a gente entender. Então, eu tenho aqui a minha fonte quente. Então, eu tenho aqui minha fonte quente. Então, eu tenho aqui, ó. Então, aqui eu tenho o tal e aqui e a fonte fria. Então, aqui eu tenho um T1 e aqui eu tenho o T2, certo? Então, esse, pessoal, é o sentido da minha máquina de Carnot. Então, eu tenho uma fonte quente que gera um calor, que ela, então, parte dela vira trabalho e uma parte é rejeitada. Bom, então a primeira coisa que eu preciso fazer, pessoal, é transformar essas temperaturas de graus Celsius para Kelvin. Para fazer isso, eu somo com 273. Então, como é que eu faço essa soma? Vem aqui, ó, 127 mais 273. Então, tem aqui, ó, 400 Kelvin na fonte quente. E aqui eu tenho, então, 27 mais 273, eu tenho... Opa, não é dividido não, peraí. Errei, ó. Vi- 27 mais 200. Eu tenho 300 Kelvin, certo? Bom, então como é que eu calculo? Então, primeiro o rendimento. Meu rendimento aqui, ó, é dado então por um menos T2, que é a temperatura da fonte quente, sobre a temperatura da fonte fria. Ou, perdão, da fonte fria pela fonte quente. Então, meu Ni aqui, ó, vai ser um menos T2. T2 é 300. Então, é um menos 3 sobre 4. Então, aqui, ó, 3 dividido por 4, ó, dá 0,75. Então, meu Ni aqui, ele vai ser... Então, aqui, ó, um menos 0,75 dá 0,25. Ou seja, essa minha máquina aqui, ó, ela tem 25% de rendimento. Tudo isso devido à temperatura da minha fonte quente para minha fonte fria, certo? Então, essa máquina tem 25%. Bom, qual é a quantidade de calor que eu vou retirar do meu meio, né? Bom, outra forma de calcular o rendimento também é dado pelo trabalho, é o trabalho também, né? Trabalho útil dividido pela fonte quente, que eu vou chamar de Q1. Bom, o meu rendimento, acabei de calcular ele, né? Que é 0,25. O meu trabalho aqui, eu tenho ele, ó, que é 1.000 joules. E o Q1 que eu quero achar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Então, aqui, ó, 0,25 vezes Q1 é igual a 1.000. Então, Q1 é igual a 1.000
dividido por 0,25. Aí, professor, Pode falar. volta a repetir essa última conta aí, daí, Qual? daí mesmo, daí, Essa isso, aqui do trabalho? é, isso, Bom, esse é um N, né? esse é N de, na verdade é uma letra grega que chama Ni, porque é um Nzinho bem, é um Nzinho um pouquinho diferente, mas Isso, é como se fosse um N, mas indica rendimento, certo? isso. Aí, essas duas letras aí, que tá na fração aí depois do N, que é igual, Isso, esse eles, aqui é o tal também, esse aqui é uma letra grega que chama tal, essa daqui que é o trabalho, uhum, chama de mil, um trabalho esse aqui foi dado, né, que a gente chama de 1.000 joules, né? uhum, Isso é porque é dado, no meu problema falou que a máquina tem, ela, tá vendo? Ela fornece um trabalho útil de 1.000 joules. E ok, o Q1, o que que é o meu Q1? É a quantidade de calor da fonte quente. A gente sabe que além da temperatura, tanto a fonte quente, que eu vou chamar de Q1, como a fonte fria, ela tem um calor associado. Então ela tem uma temperatura e um calor associado, né? Que todos dois é dado em joule também, né? uhum, Então, para eu calcular o rendimento, eu também posso dar, posso também, é, essa é uma forma de calcular o rendimento, onde eu relaciono as temperaturas da fonte quente, ou fonte fria e da fonte quente, ou eu posso calcular o rendimento relacionando o trabalho útil que a minha máquina produz com relação à fonte quente, que é uma parte que a gente sabe que a fonte quente ela dá um tanto de calor e o trabalho ele só produz tanta, não diz, uma parte daquela fonte que é fornecida, né, pela fonte quente, certo? Então eu sei que o certo, trabalho é 1.000, ó. Eu vou dividir agora aqui, ó, 1.000 por 0,25 para você ver o tanto de calor ali, ó. Então aqui, ó, 1.000 dividido por 0,25. Ó, então eu tenho 4.000, tá vendo? Ó? Opa, então eu tenho aqui, ó, 4.000, ó. Então se aqui eu tenho 1.000 joules, aqui eu tenho 4.000 joules. Bom, então aqui, ó, qual que é a quantidade de calor rejeitada para a fonte fria? Bom, se eu sei que aqui o total é 4.000, desses 4.000, 1.000 virou trabalho. Então o que que vai sobrar? 4.000 menos 1.000 vai ser 3.000 aqui, ó. 3.000 joules. Então o meu Q2 aqui, o que que é? O Q2 é o meu Q1, que é o da fonte quente, menos o trabalho. Só formalizando aqui, né? Q2 então é Q1, que é 4.000, menos 1.000. 3.000 joules. Então, é o tanto de calor que é rejeitado para a fonte fria. Ok, pessoal? Conseguiram entender aí o conceito? Eu creio que a partir daqui a gente consegue desenvolver a atividade, certo? A atividade mesmo para entregar na plataforma. Se tem alguma dúvida, algum questionamento específico lá da atividade? Quiser algum dificuldade, pode falar, pessoal. Estou aqui para ouvir vocês, viu? Não se acanhem, podem falar. Bom, sem problema nenhum. Da minha parte aqui, não tem nada, não existe. Não tem aquele negócio, uma pergunta besta, não existe isso. Não, pessoal, comigo aqui pode falar. Podem falar com todos. Qualquer dificuldade, pessoal, tem que ser sanada, tem que ser resolvida. Aí a gente explica de outro jeito, a gente faz até um outro exemplo. Bom contar comigo aí. esse Q2 aí, para a gente chegar nessa fórmula aí, tem essa fórmula aí para Q2, né? Que é Q1 menos T, né? Isso, é o Para a Q1 gente menos seguir, T. né? Uhum. Ok. Porque aqui, pessoal, quem perguntou foi o Rômulo. Vamos. Porque aqui, Rômulo, o que que é? É a máquina, vamos dizer assim, mais simples possível, né? Aqui a gente está dando uma simplificação total. Óbvio que vai ter algumas outras coisas a se considerar aqui, né? Do ponto de vista termodinâmico, por exemplo, rendimento da minha máquina, perdas na fonte quente para fonte fria, entendeu?
da própria máquina também vai ter algumas coisas ali. Por isso que a gente faz aqui uma visão simplificada. Mas todo projeto, seja ele de um motor, pode ser um motor de um caça, um motor a jato ali, um motor de um carro ali super esportivo, ou de um simples refrigerador, tudo é feito utilizando essa simplificação, para poder, a partir dela, achar o máximo do rendimento real, né? Então, por isso que na próxima aula eu vou mostrar a parte de refrigeração, que eu vou mostrar o ciclo de refrigeração. Aí como se calcula então o rendimento de algum tipo de refrigerador aí. Eu vou fazer um exercício inclusive utilizando um exemplo que eu tenho aqui. Aqui a gente usa a máquina VRF. Vou ver se eu consigo comparar uma máquina convencional com VRF, para vocês verem a diferença de eficiência de um sistema mais moderno para o sistema convencional aí. Ok, pessoal? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Aonde você arrumou esse 270? Perdão, Esse 270. depois, quem perguntou depois aí, Então, não, 273, o que que é? Para a gente fazer esses cálculos aqui com a temperatura, o Rômulo, eu preciso converter o grau Celsius para Kelvin. Eu não posso fazer a conta direto com o grau Celsius, eu preciso converter ele para Kelvin. Então, para eu converter uma temperatura que está em grau Celsius para Kelvin, eu somo ele com 273. Aí eu acho a temperatura dele na escala Kelvin. Então, eu só preciso fazer essa conversão. Porque no exercício não falou desses 273 aí, né? Não, mas é porque É a fórmula, né? é a fórmula, eu preciso fazer essa conversão. Eu não falei aqui, mas lá no livro, ou até na parte do conteúdo lá do slide interativo, fala que tem que ter essa conversão. Porque foi o próprio Carnot, né? Eu estou falando aqui do Carnot, né? Aquele que idealizou a máquina, ele fez esses cálculos considerando a temperatura absoluta, né? Porque o Kelvin é uma escala absoluta, né? Uhum. Certinho? Quem perguntou aí Obrigado. depois? Por nada, mano. Mais alguém queria falar alguma coisa? Alguma dúvida? O Adair tá querendo falar, mas Pode falar. Já? já esclareceu. Beleza. Não, beleza. Mais alguém, pessoal, quer falar mais alguma coisa? Tem alguma dúvida? Ok, pessoal. Bom, então eu vou finalizando aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida ou um questionamento, pessoal, não deixe de procurar, tá bom? Então é isso aí, vou desejar a todos então uma boa noite, ok? Fiquem então todos com Deus aí, até a próxima. Falou, com Deus, obrigadão. Tchau, tchau. Falou. Obrigado.